Olha o pessoal que veio. Às 16 horas e 37 minutos, declaro retomados os trabalhos da sessão. Agora é a vez da defesa expor a tese ao Conselho de Sentença. Saudar mais uma vez o doutor Jader e a doutora Fernanda, sempre bem-vindos à tribuna da defesa. Obrigado, da primeira vara, para exercer o contraditório e o devido processo legal e permitir que os jurados também tenham contato com a prova e com os argumentos da defesa para que possam formar o convencimento deles. De modo que desejo um bom trabalho a vossas excelências e passo a palavra à defesa. Muito obrigado, excelência. Excelentíssimo doutor juiz, doutor Marcos Aurélio, aqui da primeira vara do júri, da comarca de Fortaleza, estado do Ceará. Eu vou iniciar meus cumprimentos a vossa excelência, porque essa finalização ela não poderia ter sido melhor. Estamos encerrando mais um ano, o ano de 2024. Esse ano eu tive alguns júris aqui perante a primeira vara do júri e sempre muito bem recepcionado por vossa excelência. Um juiz muito justo, um juiz educado, um juiz que sempre recebe bem a classe da advocacia, assim como todas as classes. Então me sinto muito feliz de estar na presença de vossa excelência. Nunca tivemos nenhum trabalho que saiu do controle com a presidente de vossa excelência. Vossa excelência conduz muito bem os trabalhos aqui do plenário do júri. Vossa excelência é um verdadeiro fidalgo. Então, muito obrigado a vossa excelência por esse ano em que trabalhamos e espero que em 2025 eu tenha a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco de conhecimento, trazendo um pouco da ótica defensiva, isso é importante. O nosso trabalho aqui, ele é um trabalho social. O Instituto do Tribunal do Júri, ele está esculpido na Constituição Federal. O Instituto do Tribunal do Júri, ele traz para vossas excelências, traz para o povo, traz para a sociedade uma função social onde vossas excelências são capazes de analisar cada fato, cada situação e tomarem a decisão que bem acharem melhor. Eu acredito que o Constituinte, quando criou o Instituto do Tribunal do Júri, ele imaginou, ele pensou, os crimes dolosos contra a vida, eles trazem muita perplexidade para a sociedade. A sociedade que vive essas mazelas de mortes e homicídios, elas têm que julgarem os seus pares. O Constituinte assim pensou, olha, eu não vou dar essa decisão, esse poder de decisão apenas para o Estado, aqui representado por um juiz de direito. Eu vou dar isso para a sociedade, o povo. Porque quando morre alguém é assassinado, acontece um crime doloso contra a vida, acontece algo bárbaro, vossas excelências, o povo, que se tornam juízes e tem que decidir esses fatos. Gostaria de cumprimentar aqui o doutor promotor, doutor Rafael, acho que é o terceiro júri que nós estamos fazendo e vou torcer para vossa excelência ficar aqui, mesmo o senhor não querendo, mas eu vou torcer, fazer minhas orações, porque vossa excelência... Vossa excelência é um promotor de uma envergadura, não tem nem como descrever. E não é porque vossa excelência, vez ou outra, pede absolvições aqui nesse plenário, não, é porque vossa excelência é justo. Vossa excelência utiliza da instituição que vossa excelência gosta, que é o Ministério Público, e utiliza ele em todas as suas funções sociais. Utiliza como o advogado do povo, utiliza como fiscal da lei, utiliza como cursos leis em diversas situações. E é bom trabalhar assim. É bom, a defesa técnica, ela se sente mais confortável para o diálogo, para conversar, para expor ideias, para poder aprender. E quando vem uma situação como esta, que nós vamos decidir aqui, a defesa se alegra, porque a defesa pensa, olha, o advogado do povo, o Ministério Público, pensa como nós, com a visão que nós temos. E isso, ao nosso ver, é um senso de justiça. Porque quando o doutor Rafael faz uma análise desse processo, ele distorce o processo, ele vê ali, nossa, não, aqui não tem condição. Nesse momento ele aplica o Código de Processo Penal no artigo 155, onde diz que as provas produzidas meramente no inquérito, elas não têm que ter tanto poder. Não que não se observe as provas do inquérito,
Mas estas provas, elas têm que serem confrontadas aqui perante Vossa Excelência, perante aqui o contraditório e a ampla defesa. O procedimento de delegacia, um procedimento inquisitorial, não há o contraditório e a ampla defesa. Não é obrigatório que se tenha lá a presença de um advogado, a presença de um promotor de justiça fiscalizando o que se acontece. Ah, doutor, o senhor está querendo dizer que no ambiente de delegacia, então, a presença do delegado de polícia não é suficiente para atestar o devido processo legal? Eu estou dizendo que, em uma ótica do Estado Democrático de Direito, não é. Não que se desconfie da palavra do delegado, mas não é o que está preceituado na Constituição. E a Constituição se preceitua o contraditório e a ampla defesa. E é através do contraditório e da ampla defesa que nós podemos aqui aplicar outros institutos constitucionais. A autodefesa, a plenitude de defesa. E é assim que funciona. Cumprimentar os serventuários da vara que nos atendeu muito bem nessa primeira vara durante todos esses anos, sempre ali nos ajudando, nos trabalhando. E não é só aqui não é só nesse ambiente. É quando a gente precisa fazer um telefonema, é quando a gente precisa pedir um processo e fica em conclusão para o juiz despachar. E a gente tem esse atendimento aqui na primeira vara e isso é irretocável. Os policiais penais também, eu parabenizo aqui a Polícia Penal do Estado do Ceará, a Vossa Excelência, informações e conhecimentos. E é assim que a gente conduz um processo. Sendo objetivo para Vossa Excelência, esse processo que nós vamos discutir hoje, de fato, é um processo que ele ganha uma simplicidade para se fazer uma análise. E essa simplicidade dessa análise, ela vai vir pela ausência de prova. A ausência de prova da autoria quanto ao homicídio consumado e a ausência de prova também quanto à autoria do homicídio tentado. E o homicídio tentado, a ótica defensiva, ele tem ainda uma situação ainda mais grave, porque nós não temos como atestar a materialidade do homicídio tentado. O homicídio consumado, há essa materialidade e ela está posta no laudo cadavérico. Mas já o homicídio tentado sequer tem materialidade. Porque a suposta vítima, que foi o senhor Ademir Nascimento Rodrigues, ele presta um depoimento na fase inquisitorial, na fase de delegacia de polícia, dizendo que teria sido lesionado. Mas cadê essa prova? Como é que eu posso chegar aqui hoje e pedir para Vossas Excelências que quesitem a materialidade de uma tentativa de homicídio onde se tem apenas a palavra da suposta vítima? Na delegacia, apenas no inquérito policial. Esse processo ele se perdura durante todo esse tempo, desde 2018, porque tenta-se desde o primeiro momento trazer ao processo essa suposta vítima. Ele nunca veio ao processo, ele nunca veio, mesmo sendo intimado por diversas vezes, nunca veio perante o judiciário, nunca veio perante Essa Excelência, não esteve aqui perante Vossas Excelências para poder trazer a sua versão. Então não há que se falar em prosperar a tentativa de homicídio contra o Ademir. Não existe. O processo, ele inicia, e aí eu vou ser realmente muito objetivo para Vossa Excelência, com uma denúncia anônima desse policial, desse Flávio, como o Dr. Rafael bem disse, e pega-se 2 indivíduos numa situação flagrancial. Esses indivíduos em delegacia, longe do contraditório e da ampla defesa, declinaram o nome do meu cliente, falaram o nome do meu cliente em uma situação totalmente esporádica. E aqui está. E aqui esteve preso durante 2 anos. E é isso a reflexão que eu tento trazer, não para Vossa Excelência desse ano, porque esse ano Vossa Excelência estão encerrando essa jornada, ano que vem virão novos jurados, que é para ver essa questão, às vezes, que a gente chega aqui e a gente tem que ter uma situação reflexiva, porque às vezes aquela pessoa passa ali 2, 3, 4, 5 anos presa por um crime, e aqui, quando é o famoso pega para capar, a hora de ver a situação acontecer, acontece, por exemplo, a situação de absolvição. Mas e o tempo para trás? E todo esse tempo, quem que devolve? Ninguém devolve esse tempo.
Eu fico muito preocupado com essas questões do tribunal do júri. Da mesma forma, quando se há uma condenação, onde não se há prova, né? E um dos princípios constitucionais do tribunal do júri, e Vossas Excelências, quando vão fazer o juramento, é votar com imparcialidade. E às vezes eu fico sem entender algumas situações onde não se há nenhum elemento de prova e o tribunal do júri aplica-se ali uma condenação. Claro, longe, bem distante de querer criticar ou falar qualquer coisa do tipo, mas às vezes eu sinto uma situação que quando o Ministério Público pede a condenação, os jurados condenam. Quando pede a absolvição, absolvem. Esse é um senso que eu tenho certas vezes e é algo que eu trago também como reflexão. Nesse processo, prestou depoimento o Francisco de Assis Marques Gadelha. Então, sendo bem sucinto, eu passei esses depoimentos, resumo desses depoimentos. O que ele traz no processo é exatamente aquilo que eu falei. As buscas foram motivadas por denúncia anônima que apontava ambos como os autores dos disparos que resultaram a morte de Francisco Valdenísio Dias e feriram Ademir Nascimento Rodrigues em 29 de outubro na Praça Mauá, em Fortaleza. Ou seja, desde o primeiro momento, como esse processo se inicia? O processo se inicia com a denúncia anônima dos outros dois corréus. Só após é que esses corréus ventilam o nome do Gabriel e após 6 meses após, o Francisco Gabriel, ele é preso. Então, dentro do processo não ficou nenhum elemento que ele tenha de qualquer forma contribuído para esse fato. Tinha separado aqui uns depoimentos, eu também vou passar esses depoimentos, não vou me alongar neles, porque esses depoimentos seriam o dos outros dois corréus, que em primeiro momento na delegacia de polícia ventilaram o nome do meu cliente, mas na instrução e julgamento, perante o contraditório e a ampla defesa, eles negaram que tenham falado aquilo. Um disse que era analfabeto, que não tinha condições de falar. Então esse é o Eric Gleison e Johnson. Eles prestaram depoimento, um deles foi absolvido perante o tribunal do júri. Doutor, olha só como esse caso é bem delicado. 2 promotores de uma envergadura como do doutor Rafael e do doutor Vicente Anastácio, né? Inteligentíssimo Vicente. A gente conversa por horas. E 2 promotores, 2 fiscais da lei, 2 agentes que têm como poder ofertar a denúncia, colocar diligências, que são experientíssimos, são experts. Analisaram esse processo com a lupa clínica do Ministério Público e verificaram que não há nenhum indício, sobre os crimes aqui imputados a ele. O crime, ele tem quanto à qualificadora do crime, a divulgação da conduta e quanto ao crime conexo. Então, o que acontece? Nós não tivemos, nesse processo, nada disso. Nós não conseguimos identificar nesse processo a individualização da conduta do Gabriel. O que o Gabriel fez? Qual foi a participação do Gabriel? Em que momento ele foi o atirador? Ele forneceu o carro? Ele forneceu o armamento? O que o Gabriel fez dentro desse processo? Ninguém conseguiu individualizar esta conduta. A conduta não foi individualizada. E olha que nós temos ao processo 3 qualificadoras. A qualificadora do motivo torpe, e aí o que se fala? O crime foi motivado por uma dívida relacionada ao tráfico de drogas, configurando torpeza do homicídio tentado contra Ademir Nascimento Rodrigues. Ninguém veio no processo e conseguiu trazer essa motivação. Nós temos um crime sem motivação, porque não há nenhum depoimento, a não ser de um policial, como o doutor Rafael bem disse, não participou em nenhum momento dentro do processo. E ele falou, não, porque eu fiquei sabendo, eu ouvi dizer que o crime teria sido como motivação o tráfico de drogas. E nenhum outro elemento a mais. E aí, por isso, se pediu a qualificadora do motivo torpe. Quanto à questão do perigo comum, olha só, o perigo comum, ele traz essas questões pelo fato de que supostamente os agentes teriam disparado em via pública e atingido esses 2 rapazes. Só que no relatório de recognição visográfica de local de crime, porque os policiais foram até lá, não apareceu uma testemunha que contasse sobre o suposto tiroteio.
Afinal, vou já mostrar para Vossas Excelências, aparece uma testemunha nesse processo que nunca mais apareceu. Ela deixou o telefone dela e ela diz que todos os agentes que participaram estariam de balaclava. É a única que estava lá no local. Então, como é que eu trago ao processo uma qualificadora de perigo comum se eu não consigo atestar que, de fato, esses disparos foram feitos colocando outras vidas à exposição desses fatos? Fica difícil, fica complicado. E também teria-se o recurso do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima. Também não ficou demonstrado essa questão dentro do processo. Esse vídeo é o do policial que ele não consegue dizer absolutamente nada sobre os fatos. Ele chegou depois da investigação, ele não conseguiu definir qual foi a conduta de ninguém, só diz que ouviu dizer essa história da questão do tráfico de drogas, que seria a motivação. Olha aí, que eu falei para Vossa Excelência, esse aqui é o bem ali embaixo ali, ó, eu fiz o recorte para Vossa Excelência, é um relatório de recognição visuográfica de local de crime, que é feito quando há um corpo, nesse caso que foi a equipe Alfa da DHPP, conheço o delegado, doutor Gustavo, foi para o local de crime e a única coisa que conseguiram encontrar foi a testemunha Ana Cátia Dias. Ela deixa o telefone dela lá, mas também não veio ao processo, pelo menos nesse, Excelência, doutor Rafael. Confesso que estudei só por esse, não sei se no desmembramento essa moça veio. É Ana Cátia Dias da Costa. Então, ela é a única pessoa que seria talvez uma testemunha ocular, tirando o Ademir, que disse ter sido lesionado, e ela fala, desembarcaram de balaclava e passaram a disparar em direção às pessoas que estavam no interior. E eu me pergunto, era para ter sido mais gente baleada, aí? Era para ter morrido mais gente, ou então outras tentativas de homicídio. Mas mesmo assim, essa testemunha, ela deveria ter tido um valor mais importante de ter vindo ao processo para poder esclarecer melhor os fatos. Mas ela fala que é a questão da balaclava. Fato ou boato? Essa tem sido a realidade das ações que desaguam no tribunal do júri. E é uma realidade que me preocupa muito, porque o filtro da pronúncia, ele é um filtro muito largo, infelizmente, mas não por culpa dos juízes, nem dos promotores, não, por culpa do legislador, por culpa do constituinte, que ele fala que tem que ser os indícios mínimos, que o magistrado nem tem que fundamentar tanto assim uma decisão interlocutória de pronúncia. Porém, graças a Deus, os tribunais eles têm mudado as suas vertentes e eu espero que isso mude ainda mais, porque quantas vezes a gente vê situações de pronúncias apenas por testemunho, de ouvir dizer. Eu trago para Vossas Excelências aí, bem rapidinho, 3 julgados recentes. Esse, no caso, é do ministro Ribeiro Dantas, está ali o número do habeas corpus, e ele fala, vigora o entendimento de que a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, sem lastro probatório produzido em juízo, tampouco em depoimento, ainda que judiciais, de ouvir dizer. Esse é o caso desse processo. Ouvir dizer, testemunhas que não estavam presentes na cena do fato, testemunhas que não viram o fato acontecer. Temos o acórdão também, esse acórdão do ministro Ribeiro Dantas, agora recente, 4 de abril de 2024. Homicídio qualificado tentado, pronúncia baseada em elementos inquisitoriais e depoimentos de ouvir dizer. Qualificadora, a qualificadora que eu falei para Vossa Excelência, no motivo torpe, embasada apenas em res testimony, exclusão, possibilidade. Aí ele é bem sucinto, ele fala, nesse Superior Tribunal de Justiça, vigora o entendimento de que a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, sem lastro probatório, produzido em juízo e tampouco em depoimentos, ainda que judiciais, de ouvir dizer. Em tese, se você for analisar a jurisprudência do STJ, o processo nem deveria estar aqui, nesse momento. Mas são questões delicadas. Quem estava à época no fato no processo? O advogado, ele cumpriu os pré-requisitos para chegar onde tem que chegar? Não é simples não, gente. Chegar no STJ, atuar nos tribunais superiores é complicado, exige dinheiro. A classe da advocacia que chega a atuar no STJ, no Supremo Tribunal Federal, não é uma classe barata. E é por isso que eu falo que muitas vezes eu verifico e eu faço um estudo do Tribunal do Júri, não só atuo, eu estudo o Tribunal do Júri e vejo pessoas
de classes sociais inferiores com maior recorrência no tribunal de júri. Não que rico não vá para o plenário de júri, vai também, mas demora bastante. Se recorre por anos, faz diversos recursos. E aí, outra jurisprudência também, essa está muito grande, não vou ler, mas é da doutora, a ministra Daniele Teixeira, e ela traz a mesma jurisprudência sobre esses fatos. Falando nisso, viu, doutor Rafael, doutor Marcos Aurélio, eu aconselho a Vossa Excelência comprarem um livro da ministra, fazendo a propaganda, estou lendo, muito bom, com a palavra defesa, com a palavra a acusação. Excelente livro, excelente leitura. Excelências, essa decisão eu trouxe para Vossas Excelências, mas o doutor Rafael já adiantou, no dia 27 de agosto de 2024, perante essa egrégia Corte de Justiça, esse egrégio Tribunal de Júri, houve a absolvição de Ed Johnson dos Santos Ludovino de todos os crimes imputados na pronúncia. Do homicídio consumado mais suas 3 qualificadoras, do homicídio tentado mais suas 3 qualificadoras e do crime conexo de aliciamento de menor previsto no 244B do Estatuto da Criança e do Adolescente. É por esses motivos aqui, esposados a Vossa Excelência nessa tarde, dia 18 de dezembro de 2024, o último júri do ano, pelo menos para mim e para Vossa Excelência também, que acabamos, é que a gente quer, espera e pede deferimento para que Vossa Excelência, com base no Código de Processo Penal, artigo 386, inciso 7, absolvam o Gabriel de todos os crimes imputados na denúncia. Essa manifestação, acabamos, doutor. Doutor vai se manifestar? Não. Né? Então, às 17